Bem-vindos! Então esse aqui é o Direto do Meu Divã. É um quadro muito especial, feito com muito carinho para vocês. E hoje eu quis trazer um tema muito especial, que é falar sobre a ansiedade, como os impactos da ansiedade atingem a autoestima. E para isso, eu convidei duas pessoas muito especiais que estão aqui do meu lado, que são psicólogas incríveis e, além disso, são minhas amigas. Então, para convidar aqui, eu convidei duas pessoas especiais para conversar com vocês também, para interagir aqui no nosso papo, que é a Gabriela Machado e a Renata Santos, são amigas minhas de faculdade e amigas pessoais. Então, vamos lá. O que a gente pode falar aí sobre autoestima? Quais os impactos que tem aí que vocês vê dentro da clínica? O que vocês, assim, atendendo o paciente, o que vocês acreditam que a ansiedade pode impactar na autoestima? Então, percebo que a ansiedade e a autoestima são dois assuntos que estão diretamente conectados. Não dá para separar. Uma pessoa que tem baixa autoestima, consequentemente, ela tem ansiedade. E aí, esses dois assuntos, como eles chegam muito na clínica pra gente, conversando com muitas mulheres, e às vezes até na nossa própria experiência também, a gente percebe que quando vem a ansiedade, aí vem o medo, vem a insegurança, que são os principais sintomas da baixa autoestima também. Uma mulher que ela tem dificuldade em confiar em si mesma, de acreditar em si mesma, de enxergar a sua capacidade, os seus valores, ela vai se sentir mais ansiosa, mais receosa diante de alguma situação que ela tem que tomar uma decisão, que ela tem que se expor, que ela tem que enfrentar. E isso acaba levando ela a deixar de fazer coisas, porque ela se sente insegura, né? Então ela vai abrindo mão dela, vai deixando de fazer coisas que ela gosta, muitas vezes por medo, por não confiar de que ela é capaz de lidar com aquilo. E fora os cenários catastróficos, né? Os pensamentos catastróficos, que ela fica pensando diversas coisas, imaginando os cenários os piores possíveis, e muitas vezes isso bloqueia ela e faz com que ela não consiga dar um passo ou se movimentar. Muitas vezes ela para ali e não consegue reagir. Muitas mulheres relatam isso, né, de tô paralisada, tô estagnada, não consigo avançar. E aí muitas deixam, às vezes, de sonhar, deixam sonhos, projetos, tudo parado ali na gaveta, porque não se sentem capazes de realizar aquilo. E o que eu percebo é que essa falta de ação também aumenta a ansiedade. Não sei se vocês percebem isso, mas a pessoa começa a se sentir mais ansiosa ainda, porque um dos pontos da ansiedade que eu percebo é que tem esse desejo pela mudança, só que a pessoa está paralisada, estagnada, não consegue se movimentar, né? Exatamente. E muitas vezes ela realmente é tão difícil que ela paralisa e não vai. Então toda aquela parte de sonhos acabou. Foi minado por algum momento. Então, toda aquela parte de desejo, de se movimentar, não consigo. Não vai, não acredito. Ela passa, não tem mais a confiança nela. Sim. Às vezes ela não sabe nem por onde começar, né? Não tem um ponto de partida. Às vezes é uma relação, uma baixa autoestima que está tão afetada que ela não consegue saber como é a relação dela com ela mesma, não tem amor próprio e tudo mais. Então, às vezes é muito mais profundo do que se vê, né? Sim, raízes profundas demais. Porque muitas falam assim, tudo bem, eu não consigo fazer, eu não consigo confiar em mim mesma, eu não me sinto capaz. Mas de onde vem? De onde vem esse sentimento? De onde vem essa ansiedade? De onde vem essa baixa autoestima, essa insegurança? E aí eu acho que é onde muitas pessoas se perdem, paralisam, continuam paralisadas, na verdade, porque não sabe a raiz. Fica oculto aquilo. E estando oculto, como resolve? Algo que você não sabe, que você não conhece. E muitas delas, até algumas chegam na clínica com essa demanda, e às vezes elas demoram muito para entender que realmente isso é uma baixa autoestima, porque elas acreditam que isso já faz parte delas. Né? É uma crença tão disfuncional, elas acreditam que sim, faz parte de mim, eu sou assim na vida, eu aprendi a ser assim, de acordo com as minhas crenças ou aquilo que elas foram aprendidas na infância, de alguma maneira, e elas acreditam ser assim. Tem muito discurso, eu sempre fui assim, mas eu sempre fui assim. Eu sempre me senti assim. E aí é quase como se não tivesse uma esperança, eu acho que é um pouco esse sentimento de esperança de, não, pode ser diferente, eu posso mudar. Talvez porque essa mulher também não tenha referências, não tenha pessoas que possam incentivar ela, que possam impulsionar ela a sair desse lugar, a viver algo diferente. E a gente percebe que o meio influencia pra caramba, né?
Muito. Influencia o jeito dela tratar, o jeito dela falar, o jeito dela agir. Existe alguns sinais que a gente pode pensar e trazer aqui, que onde as mulheres podem ver isso. Não, peraí, vou de novo, tá? Identificar. Existem alguns sinais que as mulheres possam identificar que elas estão dentro desse ciclo vicioso que mexe com a autoestima, que mexe com a ansiedade, um vai provocando o outro. Existem alguns sinais que a gente pode identificar e alertar essa mulher? Isso, quando ela tenta fazer algo não consegue, mas como isso acontece na prática? Eu acho que às vezes aparece muito assim, ela fica só no pensamento, nossa, mas eu tenho que fazer isso, eu preciso fazer isso, eu quero fazer isso. E a E só pessoa fica se no sente pensamento. estagnada, não consegue agir. Não vai pra ação, né? E muitas vezes ela procrastina, né? Procrastina. Ah, não, depois eu faço, amanhã eu faço, depois eu faço, depois eu faço. E aí, às vezes, nessa procrastinação, o que ela faz? Ela começa a colocar um monte de coisa menos importantes, o próprio empecilhos, para não fazer. E sabe qual que é o pior que eu acho de tudo isso? Quando ela entra no modo cuidar. Que ela se anula e ela começa a cuidar de todo mundo. Aí ela cuida do marido, do filho, do cachorro, do periquito, de todo mundo. E ela acaba se não sendo uma prioridade na vida dela, né? É verdade. evitando ainda muito mais. E aí é mais um dos motivos que ela também deixa de existir, parece, né? Sim. Muitas E vezes. esse eu acho que é um dos pontos de alerta, justamente você perceber que você não está se cuidando. Essa mulher, ela para de se cuidar, realmente. Ela se anula, ela tá sempre tão ocupada com as outras pessoas, com o trabalho, com tudo, fazendo tudo por todos e tudo, e o cuidado com ela mesma. E não só o cuidado com a aparência, mas o descanso, E é extremamente importante. que é extremamente importante. Essa mulher, muitas vezes, ela vai deixar de fazer as coisas que ela gosta. Aí, se você chega e pergunta pra ela, mas o que você gosta de fazer? O que você faz no seu momento livre? Ela não sabe. Ela não Não é sabe. isso. E às vezes é muito mais profundo, porque você consegue identificar através de como você se descreve também. A autocrítica, o quanto a pessoa se pesa, ela não consegue se elogiar, ela não consegue se sentir bonita, ela não consegue ver que é uma mulher incrível, que é uma amiga legal, nada disso existe. A visão dela é muito deturpada mesmo sobre ela. E esse também é um dos sinais que ela consegue identificar o quanto a baixa autoestima está presente, né? Identificando esses pontos, começar a terapia, porque ela vai sentir muita dificuldade de fazer esse movimento sozinha. Às vezes, para a pessoa ter essa percepção, é só em um processo terapêutico também, de que é muito mais profundo e mais enraizado do que ela imagina, né? Sim. E assim como nós falamos também, como o ambiente influencia. Se essa mulher hoje, ela está em muitos ambientes que invalida ela, que não ajuda a fortalecer essa autoestima, que provoca ainda mais essa ansiedade, ela precisa de um novo ambiente, um ambiente que é seguro para ela olhar para ela mesma, para ela voltar a olhar para os gostos dela, para as características, para a identidade mesmo, e poder começar a se enxergar de uma forma diferente. Esse ambiente é a terapia. Que é o espaço seguro, É o né? espaço seguro. Sim. É onde nós vamos estar ali sendo cuidadas de fato, com alguém que não vai julgar, com alguém que não vai apontar só os seus erros, seus defeitos, te colocar para baixo, falar que você não consegue, muito pelo contrário. É uma pessoa profissional, uma pessoa capacitada que vai estar ali para te ouvir, para te impulsionar. Fala, não, vamos lá, vamos pensar como fazer isso, que é possível, você consegue. Ou então, se você não está se sentindo capaz, peraí, vamos entender, né? Como você falou, olhar para as raízes e vamos cuidar dessas raízes juntas. Eu acho que é isso, tira um pouco o sentimento de tô sozinha. Porque às vezes o que também reforça a ansiedade, eu acho que é esse sentimento, tô sozinha. Como que eu vou encarar esse medo, essa insegurança, essa situação que parece tão grande, eu tão pequena diante dela? Como que eu vou encarar isso sozinha? E na terapia, não, você pega ali a mão, vamos juntas. É isso mesmo, você vai impulsionando a pessoa a pensar, querer mudar, reforçar, sair da onde ela está, né? E muitas vezes não dá para fazer isso sozinho. Eu sempre ouço muito das pessoas falando assim, eu vou no bar porque é terapêutico, né? É terapia. Eu vou sair com as amigas porque é terapia. Não, isso é terapêutico, na verdade. Sim. Eu tô ali, faz bem, tal, mas você se autoconhecer e você ter mudanças é dentro da terapia. Sim. Não tem jeito, né? É o espaço que a pessoa vai se sentir segura e aí sim ela vai conseguir
fazer coisas que ela gosta, estar em ambientes realmente saudáveis que fazem bem para ela, né? Que fazem ela ir para frente. Sim. Exatamente. E eu acho que também uma outra sugestão, outra ação bem bacana, é essa mulher começar a escrever. Eu gosto muito da escrita terapêutica. Ótimo. Então, ela, nesse momento que ela está se sentindo mais ansiosa, escreve, pega o papel, escreve, e tudo que está na cabeça, no pensamento, eu chamo de despejo, despeja, sem se preocupar se está certo, se está errado, mas só coloca ali no papel, no bloco do celular e vai, deixa fluir. É como uma forma de esvaziar um pouco a mente, porque na ansiedade e também quando a baixa autoestima está presente, é isso, vem um monte de pensamentos, a própria Rê falou, vem um monte de pensamentos catastróficos, um monte de coisa. Coloca tudo no papel, que aí a gente consegue ver um pouco com clareza, né, quando coloca para fora. Então é uma forma de ter esse apoio também. Sim, e aí você também, o engraçado é que é não só colocar, né? Porque depois você vai ler e você se depara com a realidade daquilo que está escrito. E quando você começa a ver, fala, caramba, eu não sabia que tinha tanta coisa aqui guardada, exposta, que estava me sufocando. E é uma forma de colocar mesmo e você rever até os seus conceitos e mudar as rotas, né? Sim, às vezes você para esse choque. Nossa, eu penso isso de mim? Nossa, eu penso isso de mim? Eu me sinto assim? Às vezes é impactante quando você coloca o que você vê de fora do que ficar só na sua cabeça. Às vezes você tá tão acostumado com as vozes ali da cabeça, Exato. ansiosa, insegura, quando você coloca pra fora, quando você fala... Quando passa esse momento, né, de agitação mental, em que você consegue perceber o quão pesado é muitas vezes, né, a agitação que tá na sua cabeça, tudo que você tá pensando e tudo mais. Exatamente. E fora as ações práticas de autocuidado, né, meninas? Sim, que é extremamente importante, né? Sim. É a autoestima é de dentro para fora, né? Sim. Óbvio que também existe o de fora para dentro, mas quando você se vê mais bonita no espelho, se aceita do jeito que você é, cabelo, corpo, roupa, você se vê mais bonita, né? É olhar pro espelho e ver o que gosta, né? Eu olho pro espelho e falo, putz, eu gosto dessa pessoa que eu tô vendo, né? Então essa relação também com o espelho é importante. E muitas mulheres têm dificuldade para se olhar no espelho. Eu sinto isso, né? Tem uma técnica que eu uso muito com os pacientes que têm muita dificuldade para a autoestima de enfrentar o espelho, né? Você ir lá todos os dias e ficar de frente pro espelho. E muitas delas é muito engraçado porque engraçado e ao mesmo tempo triste, porque elas começam a se enfrentar e começam a chorar. Então assim, de não conseguir se olhar muitas vezes, né? E depois de um tempo reforçando esse movimento, você vê que elas conseguem já ter a mudança, né? De realmente se olhar. Eu já tive casos de um paciente de olhar e falar assim, cara, eu nem sabia que eu tinha uma mancha no rosto. E assim, e ela perguntando para a família, não, mas essa mancha tá aí há muito tempo. Mas por quê? Porque de fato ela não se olha, não se invalida o tempo inteiro, né? Então a importância de você se olhar e você gostar do que vê é buscar sua melhora. E às vezes você precisa fazer um caminho de descobrir o que você gosta. Exato. Porque essa mulher passou tanto tempo sem se olhar no espelho, sem se gostar, e que ela precisa realmente fazer um caminho do início, do começo. O que eu gosto? Deixa eu experimentar aqui, deixa eu experimentar meu cabelo assim, deixa eu experimentar essa roupa, essa cor. E assim ela vai se descobrindo novamente, se conhecendo novamente. Entendendo? Bom, eu me sinto melhor assim nem tanto. E pode ser um caminho leve. Sim. É desafiador, como você falou. Eu acho que no primeiro momento vem um impacto, vem até um pouco de dor, mas a dor, ela é necessária. Da dor, eu digo que da dor vem a potência, vem a força. É o que muda, é o que transforma. E aí eu acho que a partir disso, essa mulher ela vai se conhecendo novamente, ela vai se sentindo melhor com ela mesma. Tem a atividade física que também ajuda nessa questão do autocuidado, da autoimagem. E aí ela vai encontrando nova força para fazer o que ela precisa fazer. E quebrando o ciclo tanto da baixa autoestima quanto da ansiedade. Que vai diminuindo, né? Sim. E o mais legal é que quanto mais ela se desafia e ela vai conseguindo atingir metas daquilo que ela vai conseguindo fazer, ela vai ficando muito mais feliz com ela. A autoestima vai aumentando muito mais, né? Eu não fazia isso antes, eu faço isso hoje. Eu não corri, agora eu corro, né? Então tem muitas coisas assim que vai mexendo mesmo e que vai ajudando nessa questão da autoestima e principalmente controlando a ansiedade. Exatamente. Isso. Eu acho que o maior mito é justamente isso, que a ansiedade é a vilã. Que ela tá ali para atrapalhar a sua vida, para te prejudicar, para te fazer sofrer, para gerar desconforto, todos aqueles sintomas que muitas vezes
as pessoas querem, a gente quer evitar, mas na verdade a ansiedade, ela é uma mensageira. Ela é um sinal que algo não está bem, né? Que algo não está bem. Você precisa se E movimentar. que bom que a gente tem esse sinal. Uhum. Já pensou se não tivesse? E aí? Como Exatamente. seria? É visto como um erro, né? Como ruim. Algo muito ruim. Na verdade, é mais um sinal de alerta para você conseguir se movimentar diante de alguma coisa, né? Mas as pessoas começaram a se aterrorizar muito com isso. E aí vai se popularizando, vai aumentando, e a pessoa não conhece a fundo mesmo a essência do que é a ansiedade, né? Exatamente. E aí eu acho que tem um ponto importante que você falou de as pessoas se aterrorizam porque a gente não aprende a reconhecer e lidar com as nossas emoções. E aí quando vem uma emoção, e agora o que eu faço? É desesperador? A gente guarda, né? Guarda. Guarda. Por que na pandemia todo mundo surtou? Porque ninguém, até 2020, antes da pandemia, ninguém tinha o hábito. Sim, algumas pessoas tinham o hábito de se cuidar, mas não tanto quanto hoje se fala em terapia, autocuidado. Não tinha esse hábito. Quando as pessoas ficaram dentro das suas casas reclusas, elas começaram a ter que aprender a lidar com as suas emoções. Estavam ali guardadas de alguma maneira e aí saiu tudo. Por isso que muitas pessoas acabaram ficando enlouquecidas. Porque nunca aprenderam, nunca. O que você está sentindo agora? Mas qual que é o nome dessa emoção? É raiva, é medo, é angústia? Ninguém nos ensina. Na verdade, é até difícil a gente cobrar porque os nossos pais também não foram ensinados, Sim. né? Então, como é que eles vão ensinar? E hoje, as pessoas hoje buscam por exemplo, a terapia para poder aprender a lidar com essas emoções. Porque elas de uma certa forma, elas nos aprisionam, né? Sim. A gente não consegue dar nome às coisas, não sabe o que é. Então, existe muito essa questão de repente... E outra coisa que eu achei importante falar é que dentro do cenário ainda que a gente se envolve depois que muitas coisas mudaram, tem muito o hábito de fazer terapia, ainda é visto como louco. Muitas pessoas, sim, né, Usam esse termo, né? Usa o termo, eu faço terapia. Não, você é louco, né? Tem gente que faz terapia e não conta que faz terapia. Tem muita gente, eu tenho muitos pacientes que falam, não posso contar para ninguém. E tudo bem, a pessoa tem que ser respeitada porque é o estilo dela. Mas tem muita gente ainda que tem muito medo de falar. É né? verdade. Do É autoconhecimento. porque eu acho que é tão estranho ainda para nossa sociedade lidar com o emocional, com o psicológico, que tem essa distorção de que algo não é uma coisa fora da casinha, de outro mundo. Se você está cuidando das suas emoções, se você está cuidando da sua ansiedade, da sua autoestima, é porque você está com algum problema muito grave. Eu lembro que quando eu comentei para minha mãe que eu tava fazendo terapia, que eu ia fazer terapia, nossa, mas o que tá acontecendo? Tipo, uma preocupação como se fosse uma coisa de outro mundo, tá acontecendo algo muito grave. Mas nem sempre, você não precisa esperar a ansiedade, por exemplo, chegar a um nível super máximo da sua vida de prejuízo para buscar terapia. Tem muitas pessoas que fazem terapia para se conhecer, para entender a lidar com suas emoções. Então, não precisa ser só em casos extremos também. Acho que é importante dizer isso. E até importante, quanto antes você buscar cuidar dessa ansiedade, cuidar da autoestima, melhor é. Mais fácil, entre aspas, vai ser o trabalho, porque vai encurtar, digamos assim, esse caminho, do que já chegar com uma ansiedade extrema. O que também não impede, já estou sofrendo muito com ansiedade, já estou sofrendo muito com autoestima. Então vamos lá, vamos correr atrás desse cuidado de buscar ações, de buscar terapia para reverter isso, para mudar isso. E tem muitos pacientes que chegam na clínica, infelizmente, nesse quadro, nessa situação, onde elas não dão mais conta e elas falam, putz, a última opção era a terapia. Era a última opção que eu tinha. Eu acabei chegando aqui e de uma forma muito delicada, muito que ela não consegue mais, paralisada, vamos dizer isso, né? Ela paralisou e não consegue mais se movimentar. Acho que um outro mito que existe relacionado à autoestima, que pulverizou as pessoas acreditarem que a autoestima está muito atrelada só à imagem física. E não necessariamente é só isso, é muito mais profundo, né? Como a pessoa se vê enquanto pessoa também, não é só um cuidado fisicamente, de você se sentir bonito, incrível e tudo mais. Não, é como a pessoa se vê enquanto pessoa mesmo, e o quanto isso está disfuncional muitas vezes, né? Sim. Às vezes você vai precisar se olhar, se enxergar de uma forma realista.
E aí você não vai se achar em tudo incrível, maravilhosa, porque se você se olha de uma forma realista, você vai ver, sim, nossa, eu tenho muitas qualidades, eu tenho muitas capacidades, sou uma pessoa, sim, muito boa, mas eu tenho os meus pontos de defeitos, de melhoria, como todo mundo tem, como todo ser humano tem. E trabalhar autoestima é isso. É você se ver ali no Não sou real. perfeita, né? Não sou Não sou perfeita. Mas eu também não sou uma pessoa ruim, eu não sou uma pessoa que não é capaz, que é quando a autoestima está distorcida. Uhum. E a pessoa começa a se enxergar de um jeito diferente. Eu achei bacana que a Rê falou do espelho, do se olhar no espelho, da pessoa nunca ter visto uma pinta ali no rosto dela, por exemplo. E às vezes é isso, a pessoa vai enxergar características tanto positivas quanto negativas dela, que ela fala, nossa, nunca imaginei que eu era dessa forma, que eu tenho essa característica. Só que isso também é libertador, né, meninas? Isso também é muito, assim, Muito. curativo, empodera quando a gente se conhece. Quando você se observa, você fala, cara, aqui tem um coração. Eu não sabia que eu poderia ser bonita, que eu poderia, né, gostar do que eu tô vendo. Aqui tem um Sim. sentimento, bate. E Sim. muitas vezes você se anula ao ponto de achar que você tá morta. Você vive pro outro. Você não tem sentimentos, né? Tem muitos pacientes que falam isso. Parece que eu não sei quando eu tenho alguma emoção, eu sou apático, eu não sinto nada e tudo mais. Uma sensação de vazio, muitas Vazio. pessoas carregam, né? Muito. E aí, esse trabalho de voltar a se encher. Encher e encher de coisas boas, principalmente. Acho que é tão bonito o trabalho de autoestima, de trabalhar a ansiedade por conta disso, porque é isso, você vê a pessoa florescendo. A mudança, né? E sabe o que eu mais acho legal? Que nós estamos numa posição que é muito... que ninguém está. Muitas vezes, nós, como psicólogos, somos o primeiro a saber da vida, de uma atitude que a pessoa vai tomar, de um sonho que ela acabou de realizar, né? De algo que era muito importante para ela. Às vezes, antes dela tomar uma decisão, ela te liga e fala, e aí? É isso mesmo, O que eu faço, né? Então, assim, ela de confiança. E a gente está nesse posicionamento, eu me sinto muito feliz quando eu desligo uma sessão e às vezes eu vejo um paciente que conseguiu um emprego, que queria, sabe, realizou um sonho, e eu desligo e eu falo, cara, eu fico tão maravilhada que eu falo, nossa. Às vezes eu vibro junto com a pessoa, ou mais que a pessoa. Você dá risada, você se emociona. Eu abraço, eu beijo, eu falo, quando é presencial, mais assim, né? Sim. Porque você tá vibrando junto com a pessoa, porque você quer viver aquilo. Foi o que você falou, né? Vamos juntas. Sim. Né? Eu vou pegar na tua mão, vou pegar na tua mão e a gente vai juntas. Né? E vai juntas não só para os problemas, para as dores, mas também para a potência, para as felicidades, para as conquistas. Exato. Se vocês pudessem, nesse momento, olhar nos olhos de uma mulher e dizer algo para ela em si, que pudesse reforçar a autoestima dela, diminuir a ansiedade, o que vocês diriam a elas? Eu diria que você é a pessoa mais importante da sua vida, então você precisa se priorizar, você precisa se cuidar, você precisa aprender a se amar, porque muitas vezes é uma relação que está muito adormecida, então faça terapia, olhe para as suas dores, cuida das suas emoções e cuida de você, porque se você não estiver bem, nada vai funcionar na sua vida. Bom, eu diria que, mulher, existe vida, existe jeito, existe muitas coisas bonitas em você e para você viver, principalmente. Então, se esforce para cuidar de você, para se resgatar, para se reconhecer, para resgatar os teus sonhos também, principalmente. A vida ela é bela, apesar de todas as dores, de todas as feridas, dificuldades. É possível ressignificar e, principalmente, construir algo novo. E esse novo, ele está disponível para você. Busque aquilo que te fortalece, aquilo que te faz bem, os ambientes certos, se coloque, se conecte com as pessoas certas. E com certeza você vai alcançar níveis, voos muito maiores que você talvez nunca nem sonhou, imaginou, mas que quando você começar a dar os primeiros passos, tomar as primeiras decisões, você vai começar a enxergar esse horizonte. Eu quero agradecer as minhas amigas lindas que estão aqui, que fazem parte da minha vida pessoal e profissional, porque nós temos muitas trocas e isso é muito bom. E eu quero agradecer, principalmente por causa da estreia desse projeto que já está aqui há tanto tempo formigando aqui, né, no meu coração. Então eu quero agradecer a presença de vocês e é isso, gente. Muito obrigada.